O nosso tempo é um tempo de banalidade da morte. As pessoas estão morrendo aos montões. Diariamente é como se fosse 747 despencando os ares no Brasil e morrendo com todos os passageiros. Essa é a quantidade de pessoas morrendo da pandemia. Mas a sociedade já banalizou, já naturalizou isso. São os poderes da morte. Está escrito, Jesus disse, que a letra mata. Leis arcaicas matam mais ainda. Mas que o Espírito vivifica, que a misericórdia cobre multidões de pecados. Esse é o papel da igreja de Jesus, trazendo homens e mulheres e crianças para o reino de Deus, cobrindo pecados, porque elas vêm e confessam a Jesus, e são perdoadas dos seus pecados. E aqueles pequeninos, para que venham para Jesus e nem conheçam muitos tipos de pecado que existem na sociedade. Quando Jesus começou a escrever os pecados dos acusadores da mulher apanhada em adultério, eu acredito que Jesus estava escrevendo ali os pecados de cada um deles, porque diz o texto que eles, vendo que Jesus escrevia na terra, eles foram se retirando silenciosamente. E deixaram a mulher ali e foram embora. E mais uma vez, todos eles machistas, que não trouxeram o homem que foi apanhado em adultério com ela, mas foi trazido à parte a mulher, que eles eram machistas, a sociedade patriarcal, uma sociedade opressora. Homens, pessoas que não se veem, que não olham para dentro de si e que projetam o pior que existe dentro delas, as coisas mais macabras, terríveis que estão no interior delas, elas projetam nos outros. Irmãos e irmãs, é impossível se calar ouvindo a acusação dos médicos de Vitória, no Espírito Santo, lendo o depoimento de uma professora da rede pública de São Paulo, dizendo que a menina estava gostando dos estupros durante 4 anos, começou aos 6 anos. É difícil se calar diante das blogueiras, mulheres, difamando, alardeando, expondo uma criança de 10 anos. É difícil se calar diante de políticos e evangélicos. Teve um padre também que disse que ela estava gostando do que estava sendo feito com ela. Evangélicos também, católicos, todos com balanças nas mãos, julgando e condenando uma menor incapaz, pobre, órfã de mãe, com o pai preso e grávida de um presidiário e traficante. Meus irmãos, será que isso não toca em nossos corações? Não toca em nossas vidas? Quantas projeções, quantas coisas imundas nós projetamos na vida dos outros, irmãos, irmãs. É um tempo da gente parar para refletir especialmente sobre pobres que são manipulados pelos religiosos, pobres explorados pelos religiosos, pelos políticos,
pelos justiceiros de plantão e pelo sensacionalismo da imprensa. A gente tem que parar para pensar. A gente tem que se colocar diante de Deus, olhar para o nosso interior, conversar com o nosso interior. Os pobres são objetos de discussão pública. Jesus, diz a Bíblia, que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. E eu pergunto aos irmãos e às irmãs, será que uma criança de 10 anos tem noção de pecado? Acho que não. Acho que não. Será que ela tem condição, essa menina ou uma menina como ela, tem condições físicas e mentais para uma gestação de 9 meses? Irmãos, a ciência diz que não. A psicologia, a psiquiatria diz que não. Ela não tem estrutura física para isso. Cientificamente, não existem essas condições. Então, os contrários ao aborto legal, nesse caso específico, buscam a eliminação da vítima indesejável. O fato que aconteceu com aquela menina tocou nas partes primitivas de muitas pessoas. Esses julgadores e julgadoras acham que foram criados com uma matéria-prima superior aos demais humanos. Irmão, Deus não fez a humanidade diferente, não. A mesma matéria-prima. Nós somos derivações do Adão. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas tem um número de pessoas, um número relevante de pessoas que acham que são superiores. Não possuem empatia. Não se coloca no lugar do outro. Não tem acolhimento. Estão longe daquele espírito de perdão, de perdoar, de entender. Por isso não ouvem os gritos, não veem o choro compulsivo, nem percebem o sofrimento físico e psíquico das crianças espalhadas pelos becos, vielas, trilhas da nossa sociedade brasileira. A indiferença, a insensibilidade provoca barbáries, tragédias. Deus não precisa desses defensores. Deus não precisa de ninguém para defendê-lo, nem para defender a Bíblia. Eles e elas envergonham o Criador, usando o seu nome, o nome de Deus, em vão, para incitar, para provocar a intolerância, o extremismo e a divisão. Deus não chamou a gente para isso, não, irmãos. Deus nos chamou para somar, para multiplicar. Nós devemos ser instrumentos de convergência de forças boas. Voltaire, filósofo do século XVIII, disse que somos roubados por 2 tipos de ladrões. O ladrão comum, que te escolhe e rouba o teu dinheiro, teu relógio, eu diria hoje o seu celular, a sua carteira, e o político que você escolhe, que rouba a sua saúde, que rouba a sua educação, a sua segurança pública, que rouba as suas oportunidades,
que rouba os seus sonhos, que rouba o seu voto. Quando ele se emprega, a primeira coisa que quando ele é eleito, a primeira coisa que ele faz é encher o gabinete dele de funcionários fantasmas, principalmente amigos e pessoal da sua família. E você vai reelegendo 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você está esquecido. Você é um número. 2 tipos de ladrões. Aquele que você escolhe e aquele que é escolhido, que escolhe você. Como Jesus Cristo agiria com essa menina e sua família? Será que ele a chamaria de prostituta, de criminosa, como ela foi chamada? Sinceramente, irmãos, eu não creio que Jesus faria isso. Será que ela teria que entrar no hospital em Recife, dentro da mala de um carro? O que essa menina fez? Jesus não deixaria acontecer isso. Jesus mesmo disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados da intolerância, cansados do pecado, sobrecarregados de críticas, de violências, visíveis e invisíveis. Não, ele disse, estarei sempre do lado de Jesus, que busca os perdidos, os cansados e os sobrecarregados. Essa é a posição da igreja de Jesus Cristo. Ficar do lado daqueles que mais necessitam de nós. Certas pessoas, infelizmente, ficam possuídas de um estado primitivo e punitivo de meninos, meninas e mulheres que estão sendo destruídas por essa sociedade machista, armada e hipócrita. Você é sal da terra para temperar essa sociedade, irmãos. Você é luz do mundo para iluminar quem está nas trevas. Esse é o nosso chamado. Os vulneráveis são expostos publicamente. Camarada que rouba 50 milhões, 100 milhões, às vezes o processo dele corre em segredo de justiça. Mas uma menina de 10 anos, meninos dessa idade, com um pouco mais, pouco menos, são expostos publicamente. No caso da menina capixaba, ela foi estuprada por 4 anos por um criminoso em liberdade condicional, com tornozeleira, e estuprada pelos religiosos e políticos que fizeram a sua exposição pública. Os médicos da cidade dela temeram represálias e recusaram atender a ordem judicial. Ela teve que viajar para o Nordeste. Mas eu quero dizer a você o seguinte, Deus já está separando as ovelhas dos cabritos. Deus já está separando o trigo do joio. Tem muita gente que vai chegar no último dia pensando que estava salva e estará perdida, irremediavelmente perdida, porque são incapazes de perceber o sofrimento alheio, a humilhação das crianças e das mulheres que sofrem e morrem em nosso país. São incapazes de enxergar as marcas profundas que outro carrega em sua condição humana. Diante dessa e outras tragédias, os crentes verdadeiros não podem lavar as mãos como Pilatos fez. Não.
Precisamos registrar a nossa santa indignação contra todos os discursos moralistas que condenam a menina ou as meninas e os meninos e as mulheres que estão destruídas diariamente. Essas pessoas, especialmente os religiosos, elas coam os mosquitos e engolem serpentes. São pregadores e pregadoras do vexame, do padecimento e da morte dos outros e das outras. Meus irmãos e minhas irmãs, amados e amados do Senhor, vamos nos levantar como intercessores dessas pessoas. Vamos levantar como pregadores de boas notícias. Eis que vos trago boas notícias de grande salvação. Essa é a nossa missão. A missão nossa é falar da vida, da paz, da conciliação, da reconciliação, do perdão. É acolher, é ouvir, é orar, é interceder. Que essas coisas podem estar ocorrendo bem pertinho de nós. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que Deus te levante como profeta e profetiza numa geração injusta e desumana na qual estamos envolvidos. Amém. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos e irmãs, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.